Vamos começar agora, não que a gente não faça, mas começando agora o nosso pós-jogo. Vamos ouvir a opinião de Paulo, agradecer a você que está aqui. Agora a gente vai falar sobre a partida. Opinião de Paulo, depois a minha opinião, a opinião de Victor sobre Juventude 1, Vitória 1. Já adianto que um jogo onde eu saio frustrado porque o Vitória merecia ter ganhado, especialmente pelo segundo tempo que fez. Faltou definir melhor, faltou um pouco mais de qualidade, mas o Vitória traz um ponto em que uma das raras vezes da Série A é que a gente empata e fica frustrado porque merecia ter voltado com os 3 pontos de Caxias, Paulo. Merecia, principalmente pelo que foi o segundo tempo. Acho que o primeiro tempo, o empate seria um resultado mais justo, porque o Vitória teve momentos de altos e baixos, o Juventude teve momentos de altos e baixos. O Juventude teve ali o meio do primeiro tempo muito bom, com muito volume de jogo, muita produção ofensiva, explorando transição. Sem a bola, conseguia dificultar essa nossa saída de bola, que não foi muito boa no jogo. E o Vitória teve ali no primeiro tempo momentos de lucidez na transição ofensiva muito boa, onde a gente conseguiu fazer o empate. Poderíamos ter feito mais gols se não fosse ali a defesa do goleiro Gabriel na finalização do Mateuzinho, e algumas outras chances que faltou um pouquinho mais de calma, de capricho, como o Alejandro 2 vezes dentro da área, e algumas outras situações de gols também. Agora, o segundo tempo, se houve um time que merecia ser o vitorioso, foi o Vitória. Vitória, desde o primeiro minuto do segundo tempo, veio com a postura muito agressiva na marcação, abafando a saída de bola do Juventude, que também fez no primeiro tempo, mas no primeiro tempo também houve muitos momentos de recuo das linhas, então a Vitória ficou intercalando entre baixar os blocos para depois pressionar. No segundo tempo não, foram 20 minutos do Vitória pressionando, no Vitória abafando, do Vitória tendo melhor posse de bola, valorizando mais, chegando na esquerda ali com o Zé Hugo, que entrou botando uma fumaça, o Leonaldo, o Esteves e o Zé Hugo na esquerda, funcionou muito a aproximação dos dois, a associação desses três, em triangulações em alguns momentos, em tabelas curtas entre 2 ou mais jogadores, funcionou muito. Na direita a gente manteve ali com o Lebe com muito ímpeto, depois Mateuzinho também com muito ímpeto. Tivemos uma chance claríssima para vencer o jogo com o Mateuzinho, que acabou perdendo um gol na pequena área, uma jogada que não pode perder um gol daquele, uma falta de Camutanga, finalização de Zé Hugo de fora da área, o goleiro fez uma boa defesa, e algumas outras chegadas do Vitória que foram bem melhores do que o Juventude, que começou a aparecer para o jogo ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo, quando teve ali uma sucessão de 4 cruzamentos em sequência, mas de um modo geral, o Juventude voltou muito pior que o Vitória no segundo tempo. O Vitória anulou melhor o Juventude, diferentemente do que foi contra o Cuiabá. As alterações deram certo, com exceção de Luiz Adriano, porque Leonaldo entrou muito bem na partida, Zé Hugo entrou muito bem na partida, Jean Mota entrou ali fazendo o que tinha para fazer na partida. A gente teve também o Culebra, que para mim hoje foi melhor do que foi contra o Cuiabá. Já teve ali alguns problemas defensivos, mas foi melhor, arrancou, levou para a linha de fundo o que foi contra o Cuiabá. Luiz Adriano aí para mim foi um grande erro, poderia ter tentado o Janderson, acho que seria um momento de onde a gente teria uma agressividade na marcação, na pressão maior, porque Janderson salta mais, tem mais explosão para encurtar, pressionar, e com a bola também teria mais espaço para correr, coisa que Luiz Adriano não tem. Mas de um modo geral, Vitória volta melhor para o segundo tempo, controla melhor as ações, as substituições, tirando de Luiz Adriano, todas dão certo, mas fica aquela frustração, aquele gostinho de era para ter vencido, porque a gente não sabe quando é que um jogo vai se desenhar novamente para um cenário como esse, com Vitória, já que o nível das próximas equipes são bem maiores do que foi Juventude. Hoje a gente sai, diferente da maioria dos jogos na Série A, com algum norte, com alguma esperança de algo. Não foi o caso na maioria das partidas. A gente saiu de São Januário sem muito o que pensar. A gente saiu do Mineirão sem nenhum norte. A gente saiu da partida contra o Atlético Goianiense, mesmo no 11 contra 11, que também era insuficiente. Hoje, coletivamente, a gente finalmente evoluiu em alguns pontos. O nosso encaixe, principalmente com marcação bloco alto, o nosso encaixe que eu falo de pressão, funcionou muito bem. O Juventude teve muita dificuldade de jogar. No primeiro tempo já havia tido dificuldade, conseguiu sair mais, é verdade. E no segundo tempo, principalmente com a entrada de Leonaldo com alguns ajustes, a gente foi muito bem. A gente não deixou o Juventude jogar. Claro que é normal que em 45 minutos, em 49 minutos, eles vão conseguir escapar em algum momento e vão levar perigo. Isso é normal. Mas hoje, pela primeira vez, coletivamente, em termos ofensivos, apesar do Vitória ter desperdiçado oportunidades e ter faltado qualidade no último terço, hoje eu vi evolução. Hoje eu vi uma equipe que durante 25 minutos não deixou o Juventude passar no meio de campo. Errava nas tomadas de decisões? Errava, sem dúvida. Faltava qualidade para definir melhor? Sem dúvida. É o suficiente para um momento da Série A? Não. Tem que fazer isso e ser eficiente. Concordo. Mas hoje, pela primeira vez no campeonato, é que a gente tem que dar os méritos a Carpini também, a gente viu o norte. A gente tem que ver se esse norte é algo pontual
por ele conhecer o Juventude, por ele conhecer os atletas que lá estão em sua maioria, por ter tido uma preparação atípica para esse jogo. É bom lembrar que o Vitória viajou sexta-feira, chegou em Caxias, salvo engano, no domingo, já fez treinos lá para ir se adaptando também a todo o contexto, ou se é o norte de uma evolução de alguém que vai pelo menos competir na competição. Porque, infelizmente, o nosso parâmetro hoje é tão baixo que a gente não estava nem conseguindo competir. O Vitória não brigava para não cair. O Vitória estava em último sem brigar. Hoje, pelo menos por hoje, a gente pode dizer que o Vitória pontuou, hoje eu concordo, pontuou em um campeonato que, se mantiver o que fez hoje, evoluir ainda mais, afinal de contas, o que fez hoje não é suficiente. O Vitória tem condições de brigar para não cair, porque não vinha fazendo isso. Léo, o parâmetro é muito baixo. É muito baixo, mas é a realidade. A gente não estava brigando. Hoje a gente conseguiu sair de trazer um ponto em um jogo em que o Vitória poderia ter ganhado, Victor. Concordo com o que você disse, viu? Surge um norte. Hoje a gente encerrou essa partida. O meu sentimento é tipo, cara, pode ser feito algo. A equipe melhorou hoje. Claro que não deve ser adotado nenhum discurso de já estamos a 2 jogos sem saber o que é perder. E quantos sem saber o que é ganhar, né? Então, vamos primeiro ganhar para depois vir com esses números, né? Não acho justo chegar dizendo estamos a 2 jogos sem saber o que é perder. Melhor não trazer esse discurso, viu? Já que no Vitória tem pessoas que adotam algumas frases assim absurdas na hora errada e muito errada. Sobre o que aconteceu em campo, o segundo tempo do Vitória para mim foi o melhor de toda a Série A de 2024. Eu também acho. O melhor segundo tempo. tempo. Teve algum outro? Sério, eu tô tentando melhor lembrar. segundo tempo. Teve o Bavi, né? Teve o Bavi. Não, mas no Bavi teve apagão. Nesse momento aí não teve apagão. Só que a gente concorda que é insuficiente. Ainda assim é insuficiente, porque não foi eficiente. Não adianta coletivamente evoluir e não ser eficiente para pontuar. Não adianta você anular o adversário, sendo que você chega e não mata o jogo. A sensação que eu tenho é que com esse elenco a gente não vai vencer jogos, gente. Me perdoe. A gente acabou de enfrentar 40% do Campeonato Brasileiro e não ganhamos de ninguém. 8 times. Falta só mais 2 pra gente pegar metade do campeonato. A gente não ganhou de ninguém. E até quando a gente vai bem coletivamente, a gente não tem qualidade para fazer. Falta aí a questão da eficiência, da calma, tá muito ansioso. A gente vê os sinais, claros sinais de Alejandro ansioso a pegar a bola. O Carpini hoje acertou na imposição da postura da equipe, porém, 2 substituições que ele errou. Culebra e Luiz Adriano. Principalmente Luiz Adriano. O jogo, como a gente falou aqui, todo desenhado para Janderson. Não que se ele fosse colocar Janderson era garantia de que ele fosse fazer o gol. Janderson não fez gol nenhum até agora. Mas Luiz Adriano, sinceramente, até o momento não mostrou condições de ser substituto de Alejandro. E Alejandro, até o momento, não mostrou condições de ser o 9 que o Vitória precisa, um 9 goleador. Dito isso, o nível de Luiz Adriano está muito aquém do que a contratação dele prometeu. Concordo, e a gente vai falar aqui individualmente, mas eu concordo com o Paulo, e só para deixar bem claro para a galera do chat, o que a gente está falando aqui, que evoluiu coletivamente, que existe o norte, não significa que a gente acha que está bom ou que é suficiente para ganhar. Hoje a gente evoluiu coletivamente em muitos pontos e não ganhou. Então eu concordo com o Paulo. Eu vi até um comentário de alguém falando sobre isso. Galera, a gente fez um jogo que poderia ter ganhado, mas não ganhou por quê? Porque até quando coletivamente a gente consegue encaixar algumas dinâmicas, quando a gente consegue encaixar algumas coisas treinadas, o individual não ajuda. E vale salientar que é um norte que não é um norte seguro. Porque eu repeti, a gente ia pegar Internacional Atlético Mineiro. Precisando ganhar dos dois. Então foi o norte não perder para Cuiabá e Juventude, beleza. São as equipes que vão brigar com a gente. Agora a gente vai pegar equipes que não vão brigar com a gente. A gente vai pegar agora um ataque que tem o Wesley, né, Valência e Borré. Se sair um, entrar Lucas. Se entrar outro, sai Alário. A gente vai pegar um Galo depois que tem Alisson, Scarpa, Zarate, o Paulinho, o Hulk, Vargas, enfim. Então é o norte, eu concordo. Eu acho sim que o Vitória teve uma evolução no jogo de hoje, foi muito notório. Mas me preocupa porque era, como eu falei, um jogo ganhável. E eu não sei se
os próximos jogos. A gente vai com adversários extremamente mais qualificados do que foi Cuiabá, Juventude, se a gente vai vencer. Porque contra adversários com nível mais inferior, a gente não conseguiu vencer, mesmo jogando bem. Jogou mal no jogo contra o Cuiabá, jogou bem hoje, beleza, mas não conseguiu vencer. Agora a gente vai ter que... Eu sinto que a gente vai ter que fazer muito mais do que esses 2 jogos para tentar ganhar de Inter e de Atlético Mineiro. E tem um detalhe, Paulo, concordando com você, mesmo que continue a existir uma evolução, mesmo que o Vitória evolua mais ainda coletivamente contra o Inter, nada me diz que vai ser suficiente do mesmo jeito. A gente pode evoluir coletivamente, a gente pode amassar o Inter 20, 30 minutos, mas ninguém me garante que o Vitória vai simplesmente, um detalhe que passa até despercebido, simplesmente abrir o placar. Qual foi o único jogo na Série A que o Vitória abriu o placar? Você lembra? Bavi. O Vitória saiu atrás em todos os jogos da Série A. Até hoje, em que o Vitória mereceu vencer, o Vitória saiu atrás do placar, irmão. Então, mesmo que sábado exista uma evolução coletiva, e eu concordo que hoje existiu, e eu concordo que a gente tem condições de evoluir ainda mais com o norte de hoje, ninguém me garante que com esses 20 minutos que o Vitória evolua e jogue ainda mais que jogou hoje, jogue contra o Inter, ninguém me garante que a gente vai ter qualidade para botar a bola para dentro. Exatamente. O ponto para mim, para não criar tanta esperança pelo desempenho de hoje, é que a tabela, tanto questionada por Condé até e por outras pessoas, foi uma tabela que nos entregou Vasco, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Bahia em 8 jogos. 5 adversários ganháveis pela Vitória tranquilamente. E o Vitória não ganhou dos 5. De nenhum dos 5. Fez quantos De pontos? nenhum. 3 Dois. pontos. 3. 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos Bahia, em 15. Cuiabá e Juventude. Contra 5 adversários que a gente tem a obrigação de pontuar. De vencer, melhor dizendo. Pontuou em 3 jogos. Tá? Mas agora a gente vai, como eu disse, agora é Inter, Atlético Mineiro, RB Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza. Então, agora a tabela Acabou. vai... Por que eu tô falando isso? Porque é um norte, mas pelo que vem a tabela agora, até esse norte vai ter que ser hipervalorizado pra gente ganhar dessas outras equipes. Então acabou. Porque eu não vejo esse desempenho aqui, a gente ganhando de outros times, porque não ganhou do Juventude, não é essa bola que vai ganhar do Atlético Mineiro. Então é o norte, mas tem que fazer o triplo pra vencer. Então acabou o campeonato que Fábio Mota disse que tinha começado. Agora a gente vai pra outro campeonato. Entendi. Ok.